Amém. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa noite, pela primeira vez, e juntos nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Fiquei meio perdido aqui em Santa Branca, sabe? Mas, né? Sempre tem um anjo que vai nos ajudar, né? Então foi um prazer estarmos aqui, poder conhecer alguns irmãos, né? Acho que um ou outro já conhece aqui, né? Foi meu aluno aqui, o irmão Lino, já me conhece, amém? O pastor, agradeço o convite e a confiança que nós estamos aqui nessa noite para juntos nós falarmos a palavra de Deus, amém? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Vou me colocar dentro do tema, né? Seja você também um semeador e receba o seu galardão, amém? Glória a Deus. Estive meditando nessa palavra durante toda a semana e hoje, até agora há pouco, eu estava preparando para nós estarmos aqui e tenho certeza que Deus, Ele vai falar no nosso coração, amém? Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai falar no teu coração nessa noite, amém? Eu quero convidar vocês para a gente vai ler Mateus capítulo de número 13, a partir do verso de número 3 até o 9. Mateus capítulo de número 13, Mateus 13, do verso 3 em diante. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a fazer o quê? Semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda ou terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra, em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos ver ainda, amados, João, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 34 até o verso 37. Evangelho de João, capítulo de número 4, dos versículos de número 34 até o 37. Amém? E Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa, ou para a colheita. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por estarmos aqui nesta noite diante da Tua presença, para juntos nós falarmos, Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, eu peço a Ti a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada obreiro, cada pastor, cada líder que está aqui nesta noite. Que o nosso coração ele seja tocado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Que nós possamos sair daqui nesta noite alegres, felizes, por saber, Deus, que a Tua palavra tocou o nosso coração e a nossa vida. A Tua palavra nos diz, Deus, que o Senhor é aquele que vela
pela palavra, para que ela não volte vazia. Que nós não voltemos, Senhor, vazio para as nossas casas, e muito menos que a tua palavra ela volte vazia para ti, mas que ela cumpra aquilo pelo qual o Senhor a tem enviado nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, amados? Eu preparei uns slides para nós. Eu ia colocar o data show aqui, mas aí, como eu cheguei atrasado, fiquei meio sem jeito. A próxima eu apresento para os irmãos, amém? Amados, qual que é o nosso objetivo nessa noite, tendo esse tema? Haja visto que é um tema maravilhoso, eu gostei, né? Seja você também um semeador, né? Receba o seu galardão, isso é importante. O semeador tem que entender que além do trabalho, além dele se colocar na obra de Deus e fazer a obra de Deus, ele também vai ser abençoado, ele vai receber o seu galardão, amém? Então qual que é o meu objetivo? Olha, é que hoje, eu e você como igreja do Senhor, nós possamos entender uma coisa, que a palavra de Deus, ela tem que ser semeada a todas as pessoas, amém? Amém. A palavra de Deus, ela tem que alcançar todas as pessoas da terra, todas as pessoas. O Jesus, ele disse, olha, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não disse que era para a gente pregar para o rico, para o pobre, para o alto, para o magro, para o gordo, para o baixinho, não. Todas as pessoas, elas precisam ouvir a palavra de Deus, amém? E o que nós precisamos entender também é que a responsabilidade desse trabalho é de todo o corpo de Cristo. Muitas pessoas podem imaginar, podem pensar que a responsabilidade dela em relação ao Evangelho é simplesmente sentar no banco e ouvir. É ter o compromisso no domingo, no final de semana. Eu chamo de crente SDN. Sabe o que é crente SDN? Só domingo à noite, né? Que a responsabilidade é dele de estar no culto no domingo à noite. Muitas pessoas têm esse pensamento. Em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra pessoas que falam assim, meu compromisso é com Deus no domingo à noite, no domingo eu estou disponível. Mas nós queremos entender nessa noite que a responsabilidade de ser um semeador é todos os dias, e é para todas as pessoas. Outras pessoas ficam sentadas esperando que o pastor dê a ela um cargo, dê a ela uma nomeação, dê a ela um crachazinho, uma carteirinha. Agora eu sou evangelista, agora eu sou pregador, agora eu sou isso outro. Não. Para você ser semeador, você não precisa de nomeação. Você já foi nomeado. Diga comigo, eu já fui nomeado. E quem nomeou você? Foi Jesus. Aleluia, glória a Deus. A própria palavra dizendo assim, olha, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deem o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a nomeação de semeador, a responsabilidade de pregar a palavra, de semear a palavra, ela é minha, ela é sua, ela é de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que aceitaram a Jesus como seu Salvador e tem uma única esperança de um dia entrar nos céus pela porta. Então é a minha responsabilidade, é nossa. Não é só para os pregadores, não é só para o ministério oficial assim, da igreja ministerial. É muito importante hoje o ministério leigo. O que é o ministério leigo? São aquelas pessoas que não têm ainda um cargo na igreja, ou que ainda não tem uma carteirinha, ou que não foi levado a uma convenção para poder ser credenciado. Ele não tem as credenciais de um ministro, de um pastor, de um evangelista, mas ele é sim um semeador. Amém? Amém. Porque Jesus disse de fazer discípulos. Isso é a nossa responsabilidade. Então, portanto, todos devem semear a palavra. E eu deixo esse convite para você nessa noite. Seja você também um semeador. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, amados, primeira coisa que nós temos que pensar é: a terra aonde nós vamos semear a palavra é o coração humano. Não há outro lugar aonde a palavra de Deus deve ser semeada. É no coração humano.
Mas não é no coração aquele músculo que bombeia o sangue pelas nossas artérias. Mas é as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que nos envolve como pessoa, como ser humano, tudo que nos faz agir e reagir, é aí onde a palavra de Deus ela tem que entrar. Essa é a terra. Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, o coração é o lugar para se plantar a palavra de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, olha, o coração é o lugar para se plantar a palavra de Deus. Talvez eu esteja dizendo assim, pastor, você vai dizer assim comigo, pastor, eu sei disso. A palavra de Deus já está plantada no meu coração. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, a minha expectativa é essa, que você entenda que essa mesma palavra que está plantada no seu coração, ela tem que também você, Deus vai usar você para plantar essa palavra no coração de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. É a semente produzindo sementes, né? Vai produzir outras pessoas. E como você prova isso, pastor? Olha, no Salmo de número 119, versículo de número 11, muito conhecido, 11 e 12, o salmista ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que esconde a palavra, né? Na estante. Tem gente que esconde a palavra debaixo do braço. Tem gente que esconde dentro da bolsa. Mas o salmista ele diz o seguinte: que ele escondia a palavra no coração. Aleluia. E ele escondia a palavra no sentido de que ninguém a roubasse. Não é assim, amados? Quando você tem alguma coisa de valor, uma coisa que você pagou um alto preço por ele, você não deixa em qualquer lugar, é verdade ou não? Né? Principalmente hoje, com tantos roubos de carro, você deixa o carro e fica de olho, né? Às vezes até mesmo na porta da igreja, né? Ele fica de olho no carro para ver se olha para mim, não. Ver se alguém não vai pegar o carro. Então o salmista, ele tinha o valor da palavra de Deus. Aleluia. E ele falou: olha, eu escondo a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para que eu não venha sair fora da tua palavra, para que eu não venha me afastar da tua palavra, para que eu não faça nada que seja contrário aos princípios da tua palavra, mas que eu possa verdadeiramente cumprir a tua palavra, obedecer, vigiar a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Amém? Então o coração é o lugar, a terra onde a palavra de Deus deve ser colocada. Segundo, irmãos, a semente e a germinação. A semente plantada deve germinar e produzir frutos. De que vale uma semente se você jogar ela na terra e ela não frutificar? Vale alguma coisa? Não vale nada. Você perdeu tempo, né? Então a semente ela tem que germinar, ela tem que produzir. E onde nós vemos isso? João capítulo 15, verso de número 8, quando o Senhor Jesus ele disse: olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Quando nós começamos a produzir frutos, então verdadeiramente as pessoas que começam a nos ver, elas vão saber que tipo de árvore nós somos. Por quê? Porque Jesus ele falou assim que a árvore ela é conhecida pelo fruto. A não ser que você seja uma pessoa expert, especialista, um ambientalista, talvez uma pessoa ligada, né, ao estudo das plantas, né? Aí você vai saber, você bate o olho numa árvore e você sabe, opa, essa árvore é uma jabuticabeira, né? Ou talvez já viu uma jabuticabeira, mesmo que não esteja produzindo fruto. Você não. Jesus ele falou: a árvore se conhece pelos frutos. Então, verdadeiramente, Jesus ele disse o seguinte: nisto conhecereis que sois meus discípulos. O que? Se eu produzir fruto. Então, o semeador ele também tem que produzir fruto. A semente, ela tem que produzir fruto, ela tem que germinar. Você não planta uma árvore frutífera no fundo do teu quintal, no teu terreno, simplesmente para enfeitar. O que enfeita são as flores,
nos jardins. Mas mesmo assim, nós podemos dizer que uma flor plantada no jardim, ela tem que produzir fruto. Até mesmo uma folhagem que não produz fruto nenhum, ela tem o seu objetivo. Se você joga lá no campo a braquiária, que chama, né? Ela vai produzir o fruto dela, que é a pastagem para os animais. Então tudo, irmão, toda semente, ela tem que produzir fruto. E a palavra de Deus, ela é uma semente que vai produzir fruto no nosso coração, na nossa vida. E esse fruto, irmãos, ele não vai ser um fruto temporário, mas ele vai durar para todos sempre. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo, amém? Mas então, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você precisa para ser um semeador? Vira para a pessoa que está do lado e pergunta para ela. O que você precisa para ser um semeador? Olha só, o semeador deve ser gerado pela própria palavra de Deus. O semeador, ele deve ser gerado pela própria palavra de Deus. E além disso, ele deve saber como manejá-la. Fica estreito, né? Primeira característica do semeador: ele é gerado pela palavra. O semeador é gerado pela própria palavra. 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo de número 23, diz o seguinte: em algumas versões diz gerados, em algumas versões diz regenerados. Na versão que eu estou utilizando aqui, ela diz renascido. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Mas todos nós fomos gerados pela palavra. Quando eu digo gerados, é gerado na fé, é gerados na vida espiritual. Não tem como uma pessoa ser gerada para a vida espiritual se ela não for gerada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a única semente que tem poder de gerar fé no coração do ser humano, para que ele creia que existe um Deus e que esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Somente a palavra de Deus gera fé no coração do homem. Somente a palavra de Deus leva o homem, aproxima o homem de Deus. Não existe nada neste mundo, irmãos, que pode fazer com que o homem chegue a Deus, a não ser a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e abrimos ela no Evangelho de João, no capítulo número 17, e nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele vai orando pelos seus discípulos, e no determinado verso ele diz o seguinte: eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim por causa da palavra. Aleluia. Nós cremos em Jesus por causa da palavra de Deus. É a palavra que gera fé em nosso coração. É essa semente que gera fé no nosso coração. E assim como essa semente, ela gerou fé no seu coração, quando você semeia essa semente no coração de outras pessoas, essa mesma semente também vai gerar fé no coração daqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus para a salvação em Cristo Jesus. A palavra, ela é incorruptível. Aleluia. Eu posso me corromper, os meus pensamentos, as minhas emoções podem me trair, eu posso fraquejar, eu posso até mesmo me desviar, cair, não estou isento, mas a palavra de Deus, ela é incorruptível. Eu posso me vender, posso vender a minha fé, mas a palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela não pode ser corrompida. Sabe por quê? Porque por trás desta palavra existe um Deus que está velando por ela, para que ela se cumpra. E esse Deus, ele diz na sua própria palavra, ele diz:
diz: olha, vai passar os céus, vai passar a terra, vai passar este mundo, vai passar a vaidade deste mundo, vai passar os entendidos deste mundo, vai passar os poderes deste mundo, mas a minha palavra, ela vai permanecer para todo sempre. Aleluia! A palavra de Deus, ela vai permanecer, amados, e é importante que eu esteja semeando uma semente que vai permanecer para sempre. Aleluia! Outra característica do semeador é que ele precisa manejar bem a palavra. O semeador deve aprender a manejar a palavra, assim como um espadachim maneja a espada. Porque primeiro, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela tanto aproxima o homem de Deus quando ele está na verdade, e afasta o homem quando ele está usando a palavra incorretamente. Então ela é uma espada de dois gumes, ela leva para perto de Deus e afasta de Deus também. Quantas e quantas religiões do mundo que usam a Bíblia e que estão cada vez mais longe de Deus. Então eu, como semeador, eu tenho que ter cuidado de saber como eu vou manejar a palavra. Isso Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, no capítulo de número 2 de 2 Timóteo, versículo de número 15, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como homem aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus, aleluia. E manejar essa palavra não é fácil, amado. Uma espada não é fácil de ser manejada. E essa espada, ela é apresentada para nós quando Paulo escreve a igreja que está em Éfeso, no capítulo número 6, e ele fala a respeito da armadura de Deus, e ele fala assim que a espada é a espada do Espírito, a qual pode ser cortado todas as armadilhas de Satanás pelo poder da palavra. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos, quando Jesus é levado para ser tentado pelo diabo no deserto, a arma que ele usa é a palavra. Aleluia, Amém? glória a Deus. Então a palavra, além dela ser semente, ela é uma arma poderosa para ajudar-nos na nossa caminhada, ajudar-nos a nos aproximar de Deus, ajudar-nos a entender mais, a conhecer melhor a Deus e também a semear a outras pessoas na face da terra. Aleluia, nosso Senhor é Deus. Amém? Está entendendo ou não? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. A semente precisa encontrar uma boa terra para germinar, concorda? Porém, existem lugares em que a semente não permanece. Quantas e quantas pessoas que provavelmente já devem ter passado por este lugar ou por outros lugares e não permaneceram? Quantas e quantos ouvintes nós temos na palavra? Semeando à beira do caminho. Olha só, Mateus capítulo 13, verso de número 4 diz o seguinte: e quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. O que acontece? O semeador da palavra não tem a percepção do local em que a semente cai. Quando eu e você, nós semeamos a palavra de Deus, nós não sabemos como está o coração, como está a vida da pessoa que está recebendo a palavra. Nós não sabemos como está aquela vida, nós não temos a percepção como Deus tem. Nós podemos talvez observar, fazer a nossa análise. Eu estava falando com o irmão ontem, e essa é uma ideia que eu já venho trazendo comigo. Tem alguém aqui que é formado em eletrônica? Não? Mas eu estava pensando em criar um aparelho chamado espiritrômetro. Viu, pastor? Já colocar o espiritrômetro na porta da igreja. Se passou, está bem espiritualmente, acende a luzinha vermelha. Ah, vermelha não, azul. Se está mal,
ele vai acender a luz vermelha e vai começar a apitar. Graças a Deus que isso não existe. Glória a Deus. Graças a Deus que só quem conhece o nosso coração é Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que quando eu olho para você, eu me engano. Graças a Deus que quando você olha para mim, também nós nos enganamos. Quando nós fazemos a nossa análise e a gente fala, puxa, esse irmão está bem, esse irmão está mal. Não tem como, amados. Somente Deus sabe. Verdade. A palavra de Deus diz que ninguém conhece o homem, senão duas pessoas: Ele próprio e Deus. Aleluia. Ninguém conhece você, a não ser você mesmo e o próprio Deus. A palavra de Deus diz que ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Esse sonda os nossos corações e sabe qual é a intenção do nosso espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ir lá no Velho Testamento, quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele vai ali com uma missão de Deus para ungir o rei para Israel, e de repente Samuel ele começa a olhar os filhos de Jessé, um homem bonito, alto, forte. Talvez Samuel pensou na sua mente, pensou consigo, fez a sua análise, usou a sua psicologia, fez tudo o que ele tinha que fazer diante dos seus estudos, e ali ele falou: olha, é esse que o Senhor tem escolhido. Esse homem é forte, esse homem sabe falar, esse homem sabe andar, esse homem tem conhecimento, ele tem diploma, olha só, ele tem pós-graduação, ele tem doutorado. É esse que o Senhor tem escolhido. Mas naquele dia Deus não estava escolhendo aquele homem, e Deus falou então para Samuel: Samuel, não olhe o exterior, não olhe o que está fora, não olhe o currículo, não olhe a capacitação, olha para o coração, porque é no coração que eu olho, é no coração que eu vejo. Eu quero dizer para você, amado, que Deus ele sonda os nossos corações e sabe o que nós pensamos. Aleluia. É o nosso coração que Deus está preocupado, é com a nossa alma. Ah, pastor, então eu preciso estudar? Não, precisa sim, precisa se formar, precisa se capacitar, porque um obreiro que não se capacita, ele está arriscado a não ser chamado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é princípio. Esse é um princípio, não pode ser fugido. O obreiro tem que se preparar, não pode ser de qualquer jeito. Se nós formos olhar na palavra de Deus, amados, olha, no Novo Testamento, dos 27 livros que foram escritos, Paulo escreveu 13. Se nós se agregarmos aí no livro de Hebreus, ele vai para 14. Mas por quê? Porque Paulo tinha doutorado, porque Paulo era um homem estudioso, Paulo era um homem que se dedicava, Paulo era um homem que se colocava na presença de Deus. Então, amado, se você quer semear bem a palavra, estude a palavra, conheça a palavra, conheça o Deus que você serve, vai profundo, vai nas profundezas de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, fala assim. Oh, maravilhoso. Se estiver passando tempo, você me fala assim. Sabe, eu li um livro chamado Nas Profundezas de Deus, e o autor fala uma coisa muito interessante nesse livro. Ele falou que ele e o filho dele na verdade, gosta de fazer mergulho em profundezas. E eles pegaram um barco e andaram 120 quilômetros dentro do oceano. Eis que lá havia um local, e ele desceu do barco, e diz que a água dava na canela dele. E o filho dele andou mais um pouco e podia mergulhar a mais de 100 metros de profundidade. E o que eu posso aprender com isso para passar para vocês nesta noite? Existem todos os tipos de pessoas dentro da igreja. Existem diversos tipos de pessoas. Mas existe aquele que vem só para a água até a canela, não quer profundidade.
Porque se for profundo, vai ter problema, vai ter que largar muitas coisas, vai ter que abandonar muitas coisas, vai ter que deixar de lado o que eu chamo de pecadinho de estimação. Todo crente tem um. Tem. Mas aqueles irmãos que desejam mesmo se aprofundar em Deus, ele mergulha fundo, ele vai até as profundezas de Deus, porque sabe que lá nas profundezas de Deus tem mistérios, tem coisas profundas, tem coisas grandiosas, aleluia. Aí nós vamos nos lembrar de Jeremias, quando ele estava aprisionado lá, que Deus falou para mim: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces, aleluia. Eu quero dizer, amado irmão, amada igreja, eu quero dizer para você nesta noite, que Deus tem coisas profundas para revelar para você, para revelar para mim, que nós ainda não conhecemos. Às vezes imaginamos que já sabemos tudo de Deus. Eu quero dizer que não. Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder e de majestade, aleluia, aleluia. Deus não se esgota. Muitas das vezes eu posso pegar esse copo d'água, ele não vai ter mais água, ele vai ter esgotado, mas Deus não. Deus, ele não se esgota, nele existe uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder e de conhecimento. É esse Deus que nós servimos, aleluia. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o teu santo nome. Olha só. Jesus, ele falou que as pessoas, que a semente caiu, o inimigo arrebatou o coração deles, elas ouvem e não entendem. Mateus 13:4 diz aí, acho que é 19. Mateus 13:19 diz: a todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, primeira coisa, quando você ouvir a palavra, procure entender. Amém? Procure entender. Porque se você não entender, o inimigo vai roubar do seu coração a palavra. E quando você for semear a palavra também, procure se fazer entendido, para que a pessoa entenda o que você está semeando, para que a pessoa, para que o maligno não venha e roube do coração da pessoa a semente que você semeou. Olha só, semente sem profundidade, Mateus 13, 5, 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A semente precisa encontrar corações receptivos e sinceridade profunda para que possa germinar. Quantas pessoas recebem, mas é no superficial? Olha, irmãos, eu não sei se você está entendendo. Mas está acontecendo um mistério aqui profundo. Que nem eu tinha pensado nisso quando eu estava estudando. Superficialidade. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você não pode ser um crente superficial. É aquele crente vida leva eu, né? É aquele crente que está disposto a tudo. Tudo. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Vamos para a escola bíblica? Vamos para a escola bíblica. Ah, vai ter um baile lá? Vamos também. Ele está disposto a tudo. Quando nós temos compromisso com Deus, nós somos firmados na palavra. Não pode haver superficialidade. Não podemos deixar que a semente ela tenha caído somente
em um lugar que não vai germinar no nosso coração. Olha só, ó, caiu entre pedregais e não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Sabe, existem pessoas que são difíceis de ser conquistadas para Cristo. Sabe, você vai lá, você prega, você fala, mas a pessoa, ela está ali, arredia, não quer, mas porque ela quer ter a certeza. Tem uns que você vai falar de Jesus e já aceitou, mas não permanece. O bom é que permaneça. Sabe por quê? Porque a igreja é diferente de uma empresa. E eu vou te explicar. Como assim é diferente, pastor? Bom, você trabalha lá numa empresa lá durante 5 anos. Quando você é demitido da empresa, você vai lá, você saca seu fundo de garantia, você tem seguro-desemprego, você pega todos os seus direitos trabalhistas. Tem crente que pensa assim também, né? Vou ficar 5 anos dentro da igreja, já assinei carteira com Deus, né, irmão? E beleza, agora vou desfrutar do seguro-desemprego. Só que não é assim. Não importa. A palavra de Deus diz que vai receber a coroa da vida, ao qual o justo juiz dará àqueles que o amam, aquele que for fiel até a morte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Maravilha. Então o nosso relacionamento, a nossa fidelidade com Deus, ela tem que ir até o fim. John Maxwell, ele diz o seguinte, que dos 400 líderes apresentados na Bíblia Sagrada, 80% deles não chegaram até o fim. Ou seja, que de 400, 360 não foram até o fim. Então, amados, nós precisamos lutar e sermos homens e mulheres de Deus que vá até o fim, que atravesse a linha de chegada, que conclua a carreira. Não importa se você vai ser o primeiro, o que importa é que você atravesse. Estão me entendendo? É atravessar, é correr de uma tal maneira que nós atravessemos do outro lado. Sabe por quê? Aí nós vamos poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu terminei a carreira, agora estou guardando a fé, e a coroa da vida, a coroa da justiça está me aguardando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Profundo, amados, muito profundo. Oh, maravilhoso. Ó, a alegria passageira. A semente à beira do caminho representa as pessoas que não têm compromisso sincero com Deus e são inconstantes. Olha só, Mateus 13, 20 e 21 diz assim: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantas e quantas pessoas que estão servindo a Deus, e de repente vem uma luta, vem uma batalha, vem uma tribulação, vem uma dificuldade, vem um emprego, vem uma enfermidade, vem uma luta na família, vem um problema conjugal, um problema com o vizinho, um problema na justiça, e ela fala assim: olha, eu já não vou mais na igreja. E ainda aponta o dedo para Deus, tira o 38 aqui e fala: Deus, se tu não resolver o meu problema, eu não vou na tua casa. Como se Deus precisasse de nós. Nós é que precisamos de Deus. Deus, ele não tem necessidade de nós. Quando o homem pecou, se Deus quisesse deixar o homem, abandonar o homem, largar o homem, ele não tinha necessidade. Sabe por que Deus, amado, mandou o filho dele morrer em uma cruz? Não é porque ele necessita de mim, não. Não é porque ele necessita de você. Ele mandou Jesus Cristo assumir os meus pecados, assumir os meus erros, as minhas iniquidades, os meus pecados. Carregou sobre si no madeiro. Sabe por quê? Porque Deus
Deus, no momento da adversidade, é o momento que nós mais precisamos de Deus, é no momento da luta, é no momento da batalha, é no momento em que nós olhamos, as portas estão fechadas, é no momento que nós olhamos, nós estamos cercados e não temos para onde ir. Então, amados, nós estamos como o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele não vem da direita, ele não vem da esquerda, ele não vem de frente, ele não vem de trás, ele vem de cima. É do Senhor que vem dos céus e a terra, é de cima que vem o meu socorro, é do Senhor que vem o meu socorro. Aleluia. Aleluia. Então nós respondemos, irmãos, para Deus, eu não vou mais para a tua casa. É na luta que nós temos que estar na casa de Deus. É na luta que nós temos que estar na presença de Deus. É no momento, irmãos, que nós não temos nada e nós temos que falar: Senhor, eu te dou graça por todas as coisas, porque eu sei que tudo está nas tuas mãos e é o Senhor que cuida de mim. Aleluia. A semente nasceu entre espinhos, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O espinho é uma praga resistente e por natureza sufoca qualquer semente para impedir o crescimento. Olha a explicação que Jesus dá, né? A semente entre espinhos representa as pessoas materialistas que estão em busca de riqueza, mesmo que tenham que sacrificar os preceitos bíblicos. Senhor de Deus, aleluia. Não importa. E antes de eu continuar aqui, eu quero falar para vocês uma ilustração. Talvez vocês já devem ter ouvido, mas para fixar melhor. Aleluia. Diz que um homem trabalhava muito tempo numa empresa, e ele era simplesmente um funcionário, um operário. De repente a empresa foi vendida e outra pessoa adquiriu aquela empresa. E aquele novo dono daquela empresa fez uma pesquisa e ficou sabendo que aquele homem conhecia tudo dentro da empresa. Ele trabalhava lá há muito tempo, muitos anos dentro da empresa. Ele conhecia todos os departamentos, ele conhecia todo o processo, sabia como funcionava, mas era um simples operário. E aquele homem então chegou para aquele senhor e falou para ele o seguinte: olha, eu queria convidá-lo para você ser chefe aqui na empresa, para te colocar como gerente geral aqui da empresa. Mas eu quero fazer um acordo com você. Primeiro, eu sou ateu, não acredito na existência de Deus, e eu fiquei sabendo também que você é um crente. Para você ocupar esse cargo, você vai ter que largar a mão desse seu Deus. É a condição que eu coloco. Se você quer ser gerente geral, você vai ter que largar a mão desse seu Deus. E aquele homem então foi para casa, e no outro dia ele tinha que dar a resposta, e ele voltou já, e o dono da empresa, curioso para saber qual era a resposta daquele homem, ele foi chamado na sala da presidência. E então o presidente da empresa perguntou: e aí, qual que é a tua resposta? Ele falou: olha, eu tenho servido a Deus há muitos anos, mas nesses anos todos que eu servi a Deus, eu só sou operário. De repente agora o Senhor vem com uma oferta dessa, eu vou passar a ganhar quase que 5 vezes mais do que eu ganho. E eu conversei com a minha esposa, conversei com os meus filhos, eles acharam que seria uma boa coisa, porque a gente vai poder mudar de vida, a gente vai poder mudar de casa, a gente vai poder trocar o nosso carro, a gente vai poder comprar um carro zero, e fez planos. Então eu aceito a oferta do Senhor. E aquele homem falou assim: mas e o seu Deus? Não, a gente já vai, até combinou, a gente já parou de ir na igreja. Então aquela igreja que nós ia lá em Santa Branca, a quinta igreja de aqui, a gente não vai mais, não vamos mais lá. Aí aquele homem falou, chacoalhou a cabeça e falou assim: bom, então eu quero que o Senhor me faça um favor. Sim, pois não, pode falar. Eu quero que o Senhor passe no departamento pessoal e vá lá, fala que eu mandei o Senhor lá. O homem saiu, foi em direção ao departamento pessoal, o presidente da empresa falou: estou mandando aí
um funcionário, e eu quero que você acerte as contas dele. E ele foi mandado embora. Voltou à sala da presidente, mas como o senhor ia me dar promoção e agora o senhor me mandou embora? Ele falou assim: olha, se você não foi capaz de ser fiel ao seu Deus, muito menos será fiel a mim. Só o Senhor é Deus, aleluia. Isso é uma grande verdade, amados. É uma história, uma ilustração. Mas se nós não conseguimos ser fiel a Deus, que tudo vê, tudo sabe, nos conhece, é um Pai amoroso, então nós não vamos ser fiéis a mais ninguém. Amém? Aleluia, só o Senhor é Deus. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados do chimungo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por quê? Jesus ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Se nós servimos ao dinheiro, à riqueza, nós não conseguimos servir a Deus. Ah, pastor, então é pecado ser rico? Não. Ser bem sucedido não é pecado. O pecado é você colocar o teu coração na riqueza. É você colocar a riqueza na frente de Deus. É colocar o sucesso, colocar a fama, colocar aquilo que é mais importante para você do que Deus. Isso, irmãos, não precisa ser só a riqueza, não. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o namorado, pode ser a namorada, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, então nós estamos tendo um problema com Deus. Deus, ele quer ser o primeiro em nossa vida. Ele não quer ser vice, ele quer ser o primeiro. Deus, ele quer ser o primeiro na nossa vida. Então, sabe por quê? Jesus ele falou assim: olha, que aonde estiver o teu coração, onde tiver a riqueza, vai estar o teu coração. Então Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Muito bem, chegamos à terra fértil. A semente na terra fértil, Mateus 13:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. A semente ao encontrar uma terra fértil, ela germina e produz frutos. Entendendo a palavra e frutificando, Mateus 13:23. A palavra de Deus deve ser entendida para que produza frutos. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Então, quando nós entendemos a palavra, nós vamos produzir fruto. A palavra de Deus nos mostra em Atos dos Apóstolos, diz que quando o eunuco estava indo na sua carruagem, Candace, se não me engano, a rainha de Candace, ele estava indo e ele estava lendo a palavra e ele não entendia o que estava escrito. Aí o Espírito de Deus levou lá a Filipe e Filipe perguntou para ele: entendes o que você está lendo? Ele falou: como eu vou entender se não há quem explique? Então, nós precisamos entender a palavra. A palavra precisa ser explicada. E é isso que Deus fez. Pôs uma igreja, primeiramente apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, dos mestres, para ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter um entendimento da palavra, para que você seja um semeador que semeie a palavra com entendimento e com conhecimento. É importante ser um semeador, mas você tem que saber o que você está semeando. Amém? Deus. E aí vem, depois da semeadura vem o tempo da colheita. É um tempo maravilhoso. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A primeira etapa é a etapa árdua. É a etapa onde você tem que sair de porta em porta, bater, evangelizar, distribuir folheto, fazer culto ao ar livre, pregar, né? Tem que levar a pessoa às vezes para almoçar em casa, tem que levar a pessoa no shopping, pregar lá a palavra de Deus para ela, porque você pode pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Aleluia, glória a Deus. É a parte árdua. É a parte que você tem que orar para a pessoa. Muitas vezes tem que fazer um trabalho de libertação, tem que expulsar as enfermidades, expulsar os demônios, resolver os problemas. E a pessoa chega na igreja: pastor, está cheio de problemas, e é aqui mesmo que ela tem que estar.
Porque aqui é o SOS, né, das almas, onde a alma vai encontrar o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, para libertar essas pessoas. Elas têm que vir mesmo. É a parte água. Mas qual que é a parte da colheita, amados? É quando você vê aquela alma, ela está toda de branco, descendo as águas do batismo. Agora ela vai ser batizada nas águas, vai ter agora um compromisso com Jesus. É a parte da colheita, é a parte mais abençoada que tem, né? É a parte maravilhosa. E de repente você vê aquela pessoa, agora ela vem para a igreja, ela quer aprender a tocar uma bateria, quer aprender a tocar uma guitarra, daqui a pouco está fazendo um teatro, né? Daqui a pouco está fazendo uma apresentação, está estudando, está fazendo um ITQ, está pregando a palavra de Deus, está cantando, está em crescimento. Então essa é a época da colheita, quando as almas estão sendo no reino de Deus, irmãos. Então está se enchendo, é um momento maravilhoso, é um momento onde todos vão ser abençoados, e vai haver alegria, vai haver regozijo, vai haver coinonia, vai haver comunhão. Olha só, querida, a palavra de Deus, João capítulo 4, número 34, 37, ele diz: não dizeis vós ainda que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para colher. Aleluia, Deus, já está prontinha para ser colhida. Sabe, o que acontece, amados? Só para nós analisarmos, o que acontece quando a colheita está pronta, os grãos já estão no ponto para ser ceifados, sendo colhidos? Você pode usar a tua imaginação, você pode pensar no tomate, você pode pensar no alface, você pode pensar na laranja, pode pensar no peixe. Use a imaginação que você quiser, porque você entende que se não colher, se não colher, a produção perde. A geada pode matar, as pragas podem matar. E olha, a praga hoje no mundo é droga, tudo quanto é tipo de droga está ceifando os nossos olhos, está acabando com os nossos olhos. O tempo da igreja é levantar os olhos e olhar em direção à colheita. Existem muitas almas lá fora que estão prontas para ser colhidas pela palavra. Aleluia, Jesus. É a palavra que vai alcançar estas vidas, irmãos. É a palavra de Deus que pode libertar esta nação, que pode libertar essa nação da corrupção com que ela está vivendo, que pode libertar o jovem das drogas, que pode libertar as pessoas das prostituições, que pode libertar as vidas da corrupção. Somente a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você que você faz parte desta obra de semear a palavra. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Não tenha medo de falar. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: eu plantei. Apolo, ele foi lá e regou, né? A plantação precisa ser regada. Mas ele diz: nem eu e nem Apolo somos alguma coisa. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai lá, semeie, plante. Mas não tenha ciúmes da alma com que você vai evangelizar, não. Porque um pastor, um diácono, um irmão, uma irmã vai lá regar. Aleluia. Mas quem vai dar o crescimento dessa alma é Deus. Oh, maravilha. Né? Eu quero dizer uma coisa para você, ó. Ganhe alma para Jesus. Não ganhe para você, não. A alma pertence a Deus. Ezequiel disse isso: todas as almas pertencem a mim. A alma que pecar, essa mesmo. Eu agradeço a vocês, espero ter sido bênção nesta noite. Obrigado. Eu trouxe alguns DVDs aí, se algum irmão se interessar, temos abençoados. Se você quiser abençoar a minha vida, vai ser de grande bênção para mim e para você também. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.